Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, um dia desse, uma pessoa colocou na internet uma data que iria acontecer muitas mortes e muitas desgraças no mundo. Falou para ninguém sair de casa naquele dia porque a morte estaria rondando todas as pessoas. Chegado o dia, não aconteceu nada. Essa pessoa não ficou desacreditada porque na realidade ela não tinha crédito nenhum, ela não era conhecida. Tentou uma estratégia para ser conhecido, mas não deu certo. Aliás, ficou conhecido negativamente. Eu imagino se essa pessoa tivesse acertado, mas as coisas de Deus não são loterias. As coisas de Deus não são adivinhações. Muitos tentam adivinhar o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele mesmo disse que não sabia. Quem sabe é Deus. O tema de hoje é a vinda do Senhor. Nós vamos utilizar Mateus capítulo 24, versículo de 1 a 5, 21, 25 e 31. Vamos fazer alguns versículos intercalados para não repetir textos que têm o mesmo sentido. E a palavra de Deus diz assim: tendo saído Jesus do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram: nos diz quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Vede que vos tenho predito, ou veja que eu tenho prevenido. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiam. Ou, ele está dentro da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com estridentes trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Queridos, esse texto mostra uma situação terrível para o povo da terra. Esse texto mostra com alguns detalhes o que acontecerá com o planeta e com os céus na vinda do Senhor. Nesses dias não haverá quem possa nos socorrer, porque todos estarão com muito medo também. Infelizmente, nem todos esses detalhes escritos no texto são suficientes para mostrar o desespero, a agonia e o terror que será nessa hora. Esses detalhes não são suficientes para mostrar o caos, a destruição que passará a terra nesse momento. Todos veem pela televisão o desespero, a destruição e a morte que são causados por ondas gigantes, por chuvas, por desabamentos. Todos veem a dor e a impotência das pessoas em relação a essas catástrofes.
A palavra de Deus diz no versículo 21, porque haverá grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mas ainda não é isso que estamos vendo, porque esses problemas, essas desgraças que acontecem no mundo que nós estamos vendo, é apenas uma onda pequena, é uma marola, é um pouquinho de chuva, não é nada comparado à queda de uma estrela no mar ou na terra. Imagine todas as estrelas caindo do céu. Imagine cometas, asteroides, luas e planetas sendo abalados. Imagine o Sol, que é centenas de vezes maior do que a Terra, sendo bloqueado, saindo de sua órbita ou se chocando com a Terra. Eu cito como exemplo o Sol porque todos o conhecem, mas existem milhares de planetas maiores do que o Sol no nosso sistema planetário. O tsunami que matou mais de 15 mil pessoas no Japão será considerado onda para surfista, de acordo com as tragédias que é um planeta ou uma estrela caindo na Terra. O versículo 29 diz: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento ou serão abaladas no céu. Como podem ver, queridos, quando o homem, olhando para o espaço, estudando as estrelas, o sol e a lua, tentava entender por que a lua brilhava, Jesus já sabia e informava que quando o sol escurecesse, a lua não teria mais brilho, porque o brilho da lua é proveniente do sol. Ele já entendia, Jesus já entendia de astronomia, porque foi ele quem fez tudo isso. Tem coisas enormes e poderosas lá em cima que a gente aqui embaixo nem sabe que existe. Se as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, imagine o que vai acontecer na nossa pequenina terra. Ainda por misericórdia, Deus vai abreviar esses dias por causa dos escolhidos. E os escolhidos precisam firmar sua posição em Cristo e ficarem atentos, porque até mesmo no Apocalipse, na agonia desses dias, aparecerão malucos, palhaços e enganadores. Nessa hora que todos nós estaremos desorientados, vulneráveis, vai aparecer gente se comportando com autoridade e com conhecimento, dizendo: eu sou Jesus Cristo, sigam-me, quem quiser se salvar. Ou eu vi Jesus, ele está ali. Ou ainda mais, eu fui escolhido por Jesus para separar os seus. Talvez até alguns digam: eu avisei desde o início que o Filho de Deus viria e eu estou aqui para guiá-los, sem nunca ter dito uma frase sequer sobre o Mestre. Queridos, as loucuras e os loucos aparecerão aos montes. Mas Jesus diz: não acrediteis. Não acrediteis nos que gritam para segui-los, porque eles dizem que são Jesus ou que viram a Cristo. Sabendo-se perdidos, muitos gritarão para ficarem rodeados de pessoas, porque saberão que Deus existe e que Jesus não os levará para morar com ele. Então, desesperados, muitos vão tentar de tudo para chamar a atenção. E todos podem perceber que nesse momento passaremos por uma prova de fogo na nossa fé. Isso quem em vida obedeceu e teve fé em Jesus Cristo. Porque quem não teve fé, não obedeceu a Jesus, não vai passar por uma prova de fogo. Vai passar somente pelo fogo. Desculpe o trocadilho, mas estamos aqui para falar a verdade. Eu podia ser bonzinho com você, mas estaria mentindo. Se eu também não obedecer a Deus, serei como outro carvão queimado até as cinzas. A palavra de Deus diz que nós não precisamos ir atrás de Jesus. Ele virá nos buscar se nós somos os seus servos. Ele virá nos buscar, pois foi isso que ele prometeu aos que obedeceram. O que é que diz o versículo 28? Onde se vê o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Se nós não fomos em vida servos de Deus através de Cristo, nós seremos esses abutres. Se nós não fomos em vida discípulos de Cristo,
nós seremos os cadáveres. Qualquer um dos dois que nós sejamos, não é nada bom, porque nós seremos tragados pela morte eterna. Porque não poderá reverter o julgamento que já aconteceu com o findar da nossa vida. Nós não poderemos mudar a sentença que já existe com o fechar dos livros das nossas vidas. Porque, querido, o fechar dos livros acontece com a nossa morte. E para os vivos, com a vinda de Cristo e Ele surgindo no céu, acabou-se. Haverá tanta carne morta, tanto sangue no chão no mundo, que os abutres, os animais que comem carne e sangue, terão um banquete. Os abutres vão esvoaçar sobre todo aquele que morrer sem Deus. Mas muitas pessoas acham que no momento crucial, no momento terrível, se gritarem, Senhor, salva-me, Jesus poderá mudar a situação de perdido para salvo. O problema é que milhões, bilhões, trilhões estarão gritando. Por que Jesus ouviria o clamor dessa pessoa no meio de tanta gente gritando? Por que Jesus mudaria a sua palavra para salvar aquele que não tem mais salvação? A palavra de Deus vai se cumprir, queridos. Ele nunca mudou com milhares de anos e não vai mudar nessa hora. Os profetas falaram inúmeras vezes sobre o céu e inferno, sobre salvação e perdição. Eles falaram sobre amor e justiça. Foram mortos e desprezados. Quando Jesus apareceu pela primeira vez e falou sobre o céu, sobre o amor, sobre o inferno, sobre justiça, as pessoas disseram, não é nada demais, é apenas o filho do carpinteiro. Podemos matá-lo e calar a sua boca. Ninguém conseguiu e nem conseguirá calar a voz de Jesus, porque nós somos essa voz. E a sua voz continua soando através dos séculos e séculos, pela boca dos filhos de Deus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E mais palavras do Senhor Jesus estarão ecoando em toda a terra. Bem-aventurado aquele que as guardar em seu coração. O versículo 30 do texto inicial diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Agora ele virá cercado de anjos sobre as nuvens, com uma majestade nunca vista no universo, cheio de poder e glória. O poder de Deus estará em suas mãos. O poder do universo estará sob o seu domínio. Como ele nos encontrará? O que será daqueles que não acreditaram? Se nós não obedecemos a Cristo, o que vamos dizer para justificar os nossos procedimentos? Se nós não trabalhamos para sermos os escolhidos de Deus, o que vamos dizer a Jesus para mudar essa situação? Me perdoa, Jesus? Não. Ele não vai poder nos ouvir porque toda a terra estará gritando. Jesus, tem misericórdia, eu me arrependo. Não, queridos. Nós contaminamos o nosso espírito, a nossa alma para vivermos nas trevas e não ao lado de Deus. É uma situação irreversível. É uma situação que não se pode mudar. O texto diz, todos os povos da terra se lamentarão. Vai ser um clamor tão grande, tão imenso, uma lamentação tão grande que nem a nossa voz, nem a voz de ninguém será ouvida. Vai ter gente que vai enfiar o joelho no chão, querendo aprender a orar naquele momento, mas não adianta. Anjos com estridentes trombetas reunindo os seus escolhidos. No Evangelho de João, capítulo 5, de 25 a 29, Jesus diz, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso,
porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo, isto é, para serem condenados. Então, meus amados, onde nós estaremos? Onde nós acordaremos depois de fechar os nossos olhos? Para onde seremos levados quando acordarmos mais uma vez para a existência? O que você e eu estamos fazendo para a ressurreição da nossa vida? Se Jesus viesse agora, nesse momento, nós estaríamos salvos? Se nós perdêssemos o fôlego de vida hoje à noite, estaria tudo bem com Deus? Qual o sinal que nós estamos esperando? O sinal da vinda de Jesus? Aí já será tarde. Não queremos viver com medo e nem morrer com pavor. Queremos viver e morrer preparados para o dia do Senhor. Quando será esse dia? 1 Tessalonicenses 5:1-3. O apóstolo Paulo diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como venhadores do parto. Aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. O ladrão avisa que vem para roubar? Não. O ladrão avisa que está chegando? Não. Assim será o dia do Senhor. Ninguém será avisado. E Deus simplesmente vai dizer a Cristo: é agora. Desce e vai buscar os meus. De repente virá destruição e de nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão. Está escrito. Meus amados, aqui eu não estou falando de Deus misericordioso, não. Eu estou falando sobre a vinda do Senhor. Nesse dia do Senhor, a misericórdia de Deus que nos esperou tanto tempo, que dizia que nos perdoava, que nos chamava para a salvação, vai dar lugar à justiça de Deus. E Deus é justo, e Deus será justo. E na justiça de Deus, para que ele não minta jamais, servos de Deus irão para os céus. Mas os cães, os incrédulos, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a injustiça irão para o inferno. Palavra de Apocalipse 22:15. E agora, meus amados, o que vamos fazer? Só existe uma saída. Só existe uma alternativa. Vamos amar a Deus. Vamos obedecer a Deus. Porque se o sol escurecer e a lua não der mais claridade e as estrelas caírem do firmamento, o dia do Senhor chegou. E nesse dia nós temos que estar preparados. Esse dia não deve nos surpreender, nem nos amedrontar, porque além de estarmos esperando por ele, estaremos clamando para que esse dia aconteça. Somente assim justificaria a nossa existência na terra. Quando o sinal de Cristo aparecer no céu, só haverá uma coisa que poderá nos tranquilizar e nos encher de alegria. Se soubermos em nossos corações que pela nossa vivência, pela nossa obediência, nós somos os escolhidos de Deus. A gente vai bater no peito, não para se lamentar, mas para dizer: louvado seja o Senhor, Ele veio nos buscar. Que a gente possa dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, e se alegrar com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?